Olá, seja bem-vindo ao canal do República no YouTube. O República é um núcleo de pesquisa criado em 2003 para fazer estudos sobre direito e democracia. Atualmente, o República está vinculado ao mestrado em Direito da Universidade Federal do Piauí. Para mais informações, consulte a nossa página na internet ou as nossas redes sociais, especialmente o perfil do Instagram 21 República. Muito obrigado pela visita e não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais. República. E bom, me permitam agora apresentar o Saul, que vai encabeçar essa sessão. Pessoal, o Saul, ele é procurador do Estado, daqui do Piauí, e ele também é mestrando em Direito pela Universidade Federal atualmente. Mas, além disso, ele tem MBA em Gestão Empresarial pela FGV, ele é especialista em Processo Civil, Direito Processual Civil pelo IBDP, e está aqui também como líder da nossa linha de pesquisa. Saul, fica à vontade, a palavra está contigo para apresentar a palestra Direito, Legislação e Precedente Judicial. Fica à vontade. Muito obrigado. Gente, boa tarde a todos e muito obrigado pela presença. É muito bom poder falar para um público tão amplo num horário que talvez não seja o horário mais agradável, o mais fácil de conciliar, mas foi o horário a que nós pudemos chegar de modo que pudesse ser uma atividade que não ficasse com uma restrição de tempo, né? Eu pretendo fazer uma exposição breve, algo em torno de 25 minutos, e depois eu fico à inteira disposição pelo resto da tarde para debates, perguntas, né, qualquer intervenção que alguém queira fazer. Essa nossa reunião de hoje é inaugural do semestre, né? E eu adianto que nós já temos algumas participações especiais confirmadas. Para a semana que vem, nós teremos a professora Ana Luísa Rodrigues Braga, que é professora de Teoria e Filosofia do Direito, é mestre e doutoranda pela Universidade de São Paulo, e permitirá um diálogo, talvez, entre a concepção do Hayek a respeito do positivismo jurídico, né, e a teoria pura do direito de Kelsen, na qual ela é uma especialista. E já confirmamos a presença também do professor Fábio Cardoso Machado, que, de algum modo, tratará do tema, pelo menos de maneira superficial, mas ele também tratará desse tema de que eu vou falar hoje, né, o precedente judicial, e o que uma concepção do direito como a de Hayek tem a nos dizer a respeito dessa categoria jurídica. Ele é autor dessa obra que, a meu modesto juízo, é primorosa, Autonomia do Direito e os Limites da Jurisdição, uma tese de doutorado, que foi defendida perante a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, com sucesso, e na qual ele defende os limites da função jurisdicional com base na concepção do professor Castanheira Neves, professor catedrático daquela Faculdade de Direito, que ele próprio denomina de jurisprudencialismo. E essa obra dá indicativos de como uma concepção do direito como a de Hayek, da qual
eu tentarei me valer nas considerações adiante, mantém em alguma medida o contato tanto com a tradição, com a concepção do direito natural, com a concepção tradicional do direito natural, como também tem muito a dizer a respeito da utilidade da adoção de precedentes judiciais, ou qual papel desempenham os precedentes judiciais no desenvolvimento de um ordenamento jurídico. Finalmente, nós já temos confirmado também o professor André Azevedo Alves, que é doutor pela London School of Economics e é professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, no campus de Lisboa. Essas 3 palestras já estão agendadas. No dia 26 será com a professora Ana Luísa, no dia 28 de abril nós teremos o professor Fábio Cardoso Machado, e no dia 14 de junho nós teremos o professor André Azevedo Alves, da Universidade Católica Portuguesa. Bem, eu tentei contato também com o professor Jesus Huerta de Soto, que é um economista, professor catedrático da Universidade Carlos III de Madrid. E ele disse que adota a política de não participar de eventos acadêmicos online, mas, de todo modo, encaminhou um artigo inédito com a autorização para a tradução. Então, dentro das minhas limitações, eu vou me encarregar de realizar essa tradução para que nós todos tenhamos acesso com maior facilidade. Quem tiver interesse na versão em espanhol, ela já está comigo, eu posso disponibilizar para quem tiver interesse. Mas é claro que nós vamos tentar publicar de maneira institucional esse artigo, né, em algum periódico. Então, vamos ao tema. Né? Esse tema colocado dessa forma, direito, legislação e precedente judicial, indica, na realidade, embora de maneira muito sutil, né, a tentativa de situar o precedente judicial entre essas duas categorias tão distintas que o Hayek opõe, né, direito e legislação. Então, nós já discutimos muito isso, pelo menos aqueles que já faziam parte do grupo de pesquisa, já discutimos de maneira até repetitiva essa distinção entre direito e legislação. Para aqueles que não... então, a tentativa que será de defender que o precedente judicial é uma forma de revelação do direito que se enquadra se enquadra como direito e que não pode, de modo algum, ser utilizado como legislação. A discussão básica que se trava no Brasil, que se tem travado no Brasil, a respeito de precedente judicial, é a seguinte. Bom, um julgado, quando invocado em juízo, um julgado passado, quando invocado em juízo, com vistas a influenciar a decisão do juiz em um caso que ainda está pendente, deve ser considerado apenas como um elemento persuasivo, ou seja, apenas como um reforço de índole argumentativa, mas sem qualquer tipo de eficácia vinculante para o juiz, sem qualquer teor de obrigatoriedade para o órgão incumbido de proferir a decisão sobre aquele caso concreto, ou não. Esse precedente, a depender do órgão jurisdicional de que provenha, ou a depender do instrumento processual em que se formou aquela decisão, ou a depender do teor
do teor argumentativo, da substância de fundamentação que foi empregada pelos julgadores, pode vir a ser considerado como um elemento vinculante, pode, de algum modo, obrigar o juiz a decidir no mesmo sentido, se estiverem presentes os mesmos elementos de fato que foram considerados relevantes naquele caso anterior, naquele caso precedente. Né? É a discussão que se coloca no Brasil. Os constitucionalistas e também os especialistas em direito processual civil, principalmente em direito processual civil, já produziram muito a esse respeito, né? No âmbito acadêmico mesmo. Existem alguns, como o Nelson Nery Júnior, que defendem que esse efeito vinculante a precedentes, mesmo do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça ou outros tribunais superiores com função uniformizadora, apenas seria possível mediante expressa previsão no texto constitucional, o que necessariamente teria de ser introduzido por emenda à Constituição. Já outros doutrinadores afirmam que essa eficácia vinculante foi introduzida no ordenamento, essa eficácia vinculante dos precedentes, foi satisfatoriamente, foi constitucionalmente introduzida por meio do novo Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil de 2015, que entrou em vigor em 2016. E existem outros doutrinadores, seria ainda aí uma terceira corrente, para os quais essa vinculatividade de certos precedentes judiciais não depende de nenhum texto normativo. Não depende de emenda à Constituição, não depende de lei, nem complementar, nem ordinária, não depende de nada disso. Essa vinculação de esse efeito vinculante ou obrigatório, ou ainda expansivo, como diz o ministro Teori Zavascki, de certos precedentes, decorreria de alguns princípios constitucionais. Né? Isto é, de alguns princípios que podem ser extraídos de texto constitucional já vigente. Portanto, não dependeríamos de nenhum tipo de introdução, de inovação textual, de introdução de novos instrumentos normativos para que se possa considerar que certos precedentes são vinculantes. O argumento que aquela primeira corrente usa para dizer que não há efeito vinculante dos precedentes, ou que isso apenas seria admissível mediante a introdução por emenda à Constituição, basicamente é o de que isso significaria uma usurpação, quer dizer, a outorga de eficácia vinculante a precedentes que são formados por órgãos judiciais, representaria uma modificação substancial no esquema de separação de poderes. E, portanto, seria necessário essa emenda à Constituição. O argumento é de que, ao formarem precedentes com esse caráter vinculante, esses órgãos judiciais, incumbidos da formação desses precedentes, estariam, a partir daí, investidos de uma função legislativa. Estariam, então, incumbidos de função legislativa, e não mais jurisdicional. Isto é, ao formarem precedentes vinculantes, esses tribunais não estariam apenas criando direito dentro de uma concepção já bastante difundida de que há sempre uma densificação normativa no instante em que se dá a interpretação, aplicação por parte de um órgão judicial. Haveria, nesse caso, realmente aí uma criatividade normativa adicional, né, que não se limitaria à mera interpretação. Essa questão, eu mesmo tendia a considerar como um desvio de perspectiva. Não haveria nenhum tipo de atribuição de função legislativa, porque, em todo caso, o órgão responsável por uniformizar a interpretação de textos normativos, ao interpretar,
ao identificar o sentido daquele texto, produzindo, portanto, a norma jurídica, invariavelmente, inexoravelmente, independentemente de suas intenções, terminaria por participar de maneira criativa da produção da norma. Porque o processo de produção da norma não se encerra com a produção do texto legislativo. Então, promulgada uma emenda à Constituição ou promulgada uma lei, ou publicado esses instrumentos normativos, não está encerrado o processo de produção normativa, está encerrado o processo legislativo, que é, de certo modo, apenas a primeira etapa do processo de produção da norma. Ali o que se encerrou com a promulgação, publicação, foi a produção do texto. Mas a produção da norma depende ainda, carece ainda, exige a interpretação do texto, a identificação de sentidos possíveis e uma escolha do sentido, por assim dizer, correto, ou do sentido mais agradável ao aplicador, por um ato de vontade, escolha por um ato de vontade. Essa eu costumo identificar essa visão que eu acabei de descrever como sendo a visão hegemônica a visão hegemônica tanto na academia como entre os praticantes do direito. Um exemplo que eu sempre dou é o do professor Eros Grau, né? Eros Roberto Grau, professor da Universidade de São Paulo, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele, por sinal, insiste de maneira muito enfática nessa distinção entre texto e norma e sempre explica essa concepção sobre o processo normativo como um processo que só se encerra com a interpretação do texto. Com a escolha, ele diz, a interpretação do texto termina com a escolha, dentre os sentidos possíveis do texto, a escolha daquele sentido que mais agrada à autoridade decisória. Dentro dessa concepção, eu cheguei a imaginar que esse problema de pensar-se que a vinculação da interpretação, por exemplo, dada pelo Supremo ou pelo STJ, dependeria de emenda à Constituição. Eu pensava, não, isso é um desvio de perspectiva. Se o processo normativo só se encerra com a interpretação, eu necessito de uma corte com autorização para dizer qual é, afinal de contas, a interpretação que deve prevalecer. E, ao fazê-lo, ele não estará legislando. Por quê? Porque ele está apenas interpretando o texto. E legislar seria produzir o texto apenas a primeira etapa do processo de produção da norma. Mas o texto é o ponto de partida e o limite da interpretação. Então, se o órgão jurisdicional está, de todo modo, limitado pelo texto, se ele deve partir do texto, se ele não pode extravasar o texto, então, aí ele está dentro da criação normativa que é inerente à função jurisdicional. Só que a leitura de uma obra como a do Hayek confunde totalmente esse esquema de explicação, que, tenho eu a impressão, é aquele com o qual trabalha todos os doutrinadores, e talvez sejam a maioria, todos os doutrinadores, todos os estudiosos que procuram explicar este efeito vinculante de certos precedentes, esta eficácia obrigatória de certos precedentes. Todos partem desse esquema teórico. Os textos são ambíguos, eu necessito de maior definição. Do contrário, eu tenho insegurança jurídica, no aspecto cognoscibilidade. Eu não sei o que é o direito, porque de um mesmo texto eu posso extrair mais de um sentido, eu posso atribuir mais de um sentido a um texto, isso significa que eu terei várias normas. Então, eu não sei, normas diferentes, eu não sei qual delas seguir, eu tenho um problema de cognoscibilidade, isso é um dos problemas de segurança jurídica. E, portanto, eu preciso de um órgão com autoridade para identificar a interpretação autorizada. E essa interpretação, que é escolhida por um órgão especial, por algum tipo de órgão dotado de funções especialíssimas, com um caráter político, um órgão que interpreta de um modo diferente de como daquela atividade cotidiana dos órgãos jurisdicionais de primeira e segunda instância. Então,
esse órgão autorizado resolverá este problema de cognoscibilidade. Ele dirá qual é o sentido que o texto tem. E qual é a desordem que a obra do Hayek põe? Para começar, o Hayek revela, e eu até o momento estou convencido disso, revela que o direito não é um fenômeno exclusivamente verbal. O direito não é um fenômeno que está inteiramente compreendido como um problema linguístico. O direito não é um fenômeno dependente de textos. Ao contrário disso, o direito é um fenômeno que antropologicamente antecede a linguagem. Então, o próprio estudo do desenvolvimento do Homo sapiens consegue identificar que certos padrões de conduta são considerados dentro das relações entre os indivíduos da mesma espécie, certos padrões de conduta são considerados como exigíveis uns pelos outros. Isto é, os seres humanos nutrem expectativas a respeito da conduta alheia, independentemente da linguagem, mesmo antes de haver desenvolvido a linguagem tal como nós já conhecemos. Então, e uma prova mais imediata disso, para não me alongar, é o fato de que, durante a maior parte da história da humanidade, o direito era consuetudinário. E mesmo quando surgem os textos normativos, aqueles textos expressam padrões de condutas que já eram tidos como obrigatórios, que já eram tidos como exigíveis, antes mesmo de se ter conseguido expressar aquilo linguisticamente. Se é assim, então, todo esse esquema teórico explicativo para a necessidade de precedentes vinculantes precisa ser aperfeiçoado, precisa ganhar em sofisticação. Porque eu não posso reduzir a um problema de linguagem, eu não posso dizer que o precedente vinculante é importante para reduzir as ambiguidades do texto, porque o direito não se resume a texto. E o próprio Hayek fornece alguma diretriz a esse respeito. Ele diz, isso que nós podemos identificar como antecedente da linguagem é o direito, mas isso não se confunde com a legislação. E aí é preciso fazer a observação. Essa distinção que ele faz entre direito e legislação não tem nada a ver com a distinção que eu fiz anteriormente entre texto e norma. Não é só isso. A diferença entre direito e legislação anda longe de ser isso. Não tem nada a ver com isso. A diferença para essa doutrina que eu chamei de hegemônica, se você perguntar a diferença entre direito e legislação, eles dirão, é a diferença que há entre norma, direito é norma, e legislação é apenas o texto. Legislação é o conjunto de textos, dos quais eu posso, de repente, extrair norma nenhuma, dos quais eu posso extrair uma única norma, dos quais eu posso extrair muitos sentidos possíveis, que seriam muitas normas. Mas não é isso, não tem nada a ver. O direito seria aquele conjunto de normas que sustenta e que, ao mesmo tempo, surgiu no âmbito de uma ordem espontânea. Como é, por exemplo, o mercado, mas não só ele. Um exemplo de... essa relação entre ordem e norma, ela não existe só no direito. Essa relação entre norma e ordem, ela existe em outros campos. Na própria linguagem, por exemplo. Nós falamos aqui que o direito não é puramente linguístico. Mas a própria linguagem é uma realidade que pode ser descrita como uma ordem espontânea. Surge espontaneamente, não surge intencionalmente. E quando se tenta produzir artificialmente uma linguagem, dificilmente ela prospera. É o caso do Esperanto. O Esperanto não pegou. O que pegou foi o inglês. Por quê? Porque o inglês surgiu espontaneamente, dentro de uma realidade concreta, uma comunidade concreta. Evoluiu também espontaneamente. O direito cumpriu muito melhor a função que se esperava do Esperanto. Então, portanto, a língua, como o direito,
ou a linguagem como direito, é uma ordem espontânea. Isso não significa que seja afeito à anomia, à ausência de normas. Pelo contrário, toda ordem espontânea está baseada em certas normas que surgiram espontaneamente. Então, o estudo, por exemplo, da gramática, nada mais é do que o estudo das normas de uma ordem espontânea, das normas que regem uma ordem espontânea. No caso do direito, portanto, nós temos essa realidade que surge espontaneamente e que, ao mesmo tempo, sustenta uma ordem espontânea, que é o direito, e que não surge por ato de autoridade, não surge intencionalmente como simplesmente um ato de vontade, um ato que pretende impor, dirigir as condutas alheias com vistas a um determinado fim. Né? O direito não se limita a isso, pelo contrário, surge espontaneamente, mas em contraposição a ele, eu tenho uma realidade desse tipo, que é a legislação. Eu tenho uma realidade que é um conjunto de normas que são impostas a partir de um órgão central, de maneira intencional, são construídas com a pretensão de racionalidade e com vistas a alcançar determinados fins. Assim são, por exemplo, as organizações militares. Assim deveria ser, por exemplo, uma força-tarefa ou um esforço nacional de combate a pandemias. Uma organização regida de maneira, em bom grau, centralizado, de maneira hierárquica ou hierarquizada e com normas que são impostas com vistas a alcançar finalidades muito específicas. A organização, a diferença principal dela para a ordem espontânea é essa. A organização, ela tem fins específicos que são eleitos, que são impostos, e todas as condutas dentro daquela organização são julgadas para a consecução daquele fim, para o atingimento daquele objetivo específico. A ordem espontânea, não. A ordem espontânea, ela não contempla uma finalidade específica. Ela representa uma estrutura dentro da qual muitas finalidades diferentes podem ser contempladas. Muitas finalidades diferentes podem prosperar, ou são permitidas. Muitas finalidades diferentes são permitidas. Então, uma hipótese absolutamente não testada que eu lanço apenas para suscitar o debate é a de que o que o precedente vinculante significa? O precedente pode ser vinculante ou não pode ser vinculante? Eu diria, o precedente deve ser vinculante em favor da segurança jurídica, quando, de fato, esse precedente, ou melhor dizendo, as razões de decidir que são elevadas a essa condição de precedente servirem ao propósito de desenvolver o direito, como esse conjunto de normas que sustentam a ordem espontânea e que não visa, portanto, a finalidades específicas. No entanto, a formação de precedentes vinculantes não pode servir de instrumento para que órgãos incumbidos da sua formação assumam função legislativa, assumam função organizacional, que é, precisamente, a imposição de normas com pretensão de sistematicidade, com pretensão de fundamentação racional, com pretensão de legitimação pelos próprios fins que almejam e visem a fins específicos. Então, o precedente, ou essa atribuição de formação de precedentes, seria uma atribuição, portanto, limitada. Por mais importante que seja, né, por mais que talvez nem se enquadre na concepção que se tem sobre o que seja a função jurisdicional,
certas concepções sobre o que seja a função jurisdicional, porque na do Hayek seria precisamente essa a função a função jurisdicional corresponderia precisamente à formação de precedentes, talvez do modo como ele expõe, não de maneira centralizada, como nós estamos vivenciando aqui no Brasil, né? Formação de precedentes vinculantes centralizado em certos órgãos, no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça e em todos os tribunais superiores, né? TST e TSE e STM. Talvez não de maneira centralizada, mas para o Hayek é assim, a função jurisdicional corresponde a isso, apreciação de casos concretos e o desenvolvimento do direito, o que ele chama de case law. Ele não, né? A tradição inglesa. Mas no caso do Brasil, o que isso significaria, né? O que isso significaria? Como eu disse, as cortes, ditas cortes supremas, e aí não é apenas o Supremo Tribunal Federal, dentro dessa proposta doutrinária ou teórica que está se difundindo muito no Brasil, cortes supremas seriam todas essas com função uniformizadora. Então, no que diz respeito à interpretação da Constituição, uniformização da interpretação da Constituição, o Supremo Tribunal Federal seria a Corte Suprema. No que diz respeito à interpretação da lei federal, a Suprema Corte seria o Superior Tribunal de Justiça. No que diz respeito à interpretação conferida à legislação eleitoral, legislação aqui no sentido corrente, não no sentido técnico do Hayek, né? A interpretação da legislação eleitoral seria a Corte Suprema, o Tribunal Superior Eleitoral. E assim por diante, com o TST e outras cortes superiores. Pela concepção dessa teoria hegemônica, não há essa distinção. Não há essa distinção. Entende-se como direito entende-se como direito o conjunto das normas que se extraem da interpretação dos textos. Né? Mas seria importante sofisticar essa visão, isso é apenas uma hipótese não testada que eu proponho, seria preciso sofisticar essa visão para afirmar o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte Suprema em matéria constitucional, o Superior Tribunal de Justiça, na condição de Corte Suprema em matéria de interpretação da lei federal. E aí você tem um número infinito de matérias. Né? Todo o direito privado e todo o direito público infraconstitucional. Quase todo. Né? Excluído aí o trabalhista e eleitoral. Não podem introduzir normas de índole organizacional, porque isso é função típica do poder legislativo e do poder executivo. Mas podem, e aí esses precedentes, na porção em que fazem isso, na medida em que fazem isso, aí tem eficácia vinculante. Aí o precedente tem eficácia vinculante. Podem, sim, densificar aquilo que se possa compreender como normas de conduta justa. Não normas organizacionais, não legislação, mas direito. Direito compreendido como esse fenômeno que é eminentemente consuetudinário. E que, portanto, não pode se esgotar, não pode ser esgotado pela manifestação textual, como nós conhecemos, por meio de códigos, por meio de leis, por meio de decretos. E aí sim entra o papel que, a meu ver, é sim função jurisdicional, que é o de densificar, à luz de casos concretos, essas normas, que sustentam não o Estado como organização, mas normas que dão amparo, que permitem a sobrevivência de uma ordem espontânea, como se fosse um organismo vivo. E aí, a esse respeito, já que o professor Nelson está presente, para nossa alegria, para nossa satisfação, eu adicionaria. O professor Nelson tem uma tese com a qual eu tendo a concordar, que é a de que o Supremo Tribunal Federal não pode ser compreendido apenas como um aparelho judiciário. Do contrário, nós teremos muita dificuldade de compreender a função que ele deve desempenhar. Por outro lado,
preciso explicar a razão pela qual o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, foi inserido formalmente pelo Constituinte dentro do Poder Judiciário e razão pela qual foi mantido esse nome, Supremo Tribunal Federal. Eu me arriscaria a dar a seguinte explicação. Não se trata apenas de uma escolha arbitrária de manter um nome de uma instituição que já existia anteriormente. Ao contrário, o Constituinte sabia que precisava outorgar essa função de corte constitucional, que nós podemos até não chamar de corte constitucional, como enfatiza o professor Nelson, mas sabendo que precisava outorgar a função de interpretação última da Constituição, para que então ela pudesse ser protegida a algum órgão. E fez a opção de entregar essa função, que pode se discutir se é jurisdicional ou não, eu tenho a impressão que também é jurisdicional, a um órgão. E no lugar de criar um novo órgão, resolveu atribuir essa função importantíssima, que poderíamos até dizer, talvez, não seja típica do judiciário, ainda que seja em alguma medida jurisdicional, mas não é típica do judiciário, a um órgão judicial. Então, para desfazer a confusão do modo como eu me expressei, o Supremo Tribunal Federal é um órgão originariamente judiciário, que continuou como órgão judiciário, porque recebeu atribuições, por exemplo, de julgamento de ações penais comuns. Recebeu, por exemplo, a atribuição de julgar o recurso extraordinário, em que o tribunal, uma vez admitido o recurso extraordinário, passará ao julgamento do caso concreto, ou, como dizem as súmulas do STF, passará ao julgamento da causa. Então, aprecia a causa, ainda que à luz das premissas fáticas que estejam assentadas pelo Tribunal de Segunda Instância, mas rejulga a causa. E sobre essas atribuições propriamente judiciárias, o Constituinte, não de maneira inédita, claro, mas o Constituinte entregou ao Supremo Tribunal Federal também a função de corte constitucional. E aí, com essa feição, acumulando todas essas atribuições, e por acumular essa função de corte constitucional, aí sim, o Supremo Tribunal Federal, nós podemos dizer, sim, um órgão político. E por ser um órgão político, naturalmente, a ele caberá essa função de macropolítica, né? Esta função de alta política, que é a de interpretar a Constituição, portanto, efetuar controle de constitucionalidade em relação a atos inferiores e ao fazê-lo, poderá ou não formar precedentes vinculantes. Deve-se analisar a decisão, verificar o teor dos fundamentos que realmente serviram como determinantes naquela ocasião. Deve-se verificar também se houve adesão a esses fundamentos principais por parte da maioria do órgão. Não adianta, como adverte o professor Luiz Guilherme Marinoni, não deve ser considerado como vinculante um julgado que apenas, no qual apenas houve maioria no que diz respeito ao dispositivo, mas não houve maioria no que diz respeito aos fundamentos determinantes. E então, verificados esses aspectos, deve-se verificar uma coisa a mais. Deve-se verificar o que essa adição normativa que está sendo empreendida pelo Supremo Tribunal Federal no exercício de sua função política contribui para o desenvolvimento do direito ou, na verdade, é pura e simples legislação no sentido do Hayek. É pura e simples edição de normas de índole organizacional. Essa é uma indagação que deve ser feita. E, para finalizar, um outro ponto que merece ser examinado com atenção diz respeito à técnica que deve ser observada no debate. Um ponto
um assunto que andou em voga ao longo da década passada em direito processual civil era o assunto dos capítulos de sentença, que envolvia, na verdade, teoria da cognição judicial, a identificação de quais sejam os pontos controvertidos, ou seja, as questões que estão em debate no processo judicial, a delimitação dessas questões de maneira racional, de maneira lógica, para organizar o debate ao longo do processo. E isso deve ser considerado no momento de identificar se houve ou não a formação efetiva do precedente vinculante. O que se tem atualmente não é isso. Em alguns casos, o que o Supremo Tribunal Federal tem feito, né, talvez até com razão, não sei, com certeza conscientemente, com certeza com embasamento teórico, prático, na construção de uma dogmática jurisprudencial, mas o que o Supremo Tribunal Federal tem feito é julgamento de casos concretos ou julgamento de controle de constitucionalidade, embora seja objetivo, mas ainda assim está preso ao exame do objeto, que é o ato normativo impugnado, a lei impugnada, por assim dizer, e julga-se o caso concreto e no momento seguinte passa-se a produção de um enunciado que consagrou-se denominar de tese. Aí dizem a tese vinculante, a tese obrigatória. Então julgam o caso e depois passam a elaborar a tese. Mas muitas vezes a tese não tem nada a ver com os fundamentos que foram veiculados pelos ministros no julgamento. Ou, às vezes, os fundamentos que os ministros expendem não têm relação com a questão tal como ela foi originariamente delimitada. Então, eu vou dar um exemplo para que possam me entender do que eu estou falando. Julgaram conjuntamente duas ações, o Supremo Tribunal Federal julgou conjuntamente as ações diretas de inconstitucionalidade, número 6.586 e 6.587, que impugnavam a Lei 13.979, que é aquela que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Então, é a lei que foi editada para disciplinar alguns aspectos das medidas para enfrentar a pandemia. E julgaram essas ADIs conjuntamente com um agravo em recurso extraordinário, número 1.267.879. Mas veja bem, nas ADIs estava posta a constitucionalidade do dispositivo dessa lei federal, que dizia simplesmente que para o enfrentamento da pandemia poderiam ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas. Diz o inciso 3º, determinação de realização compulsória de, a linha D, vacinação e outras medidas profiláticas. Nas ADIs discutia-se esse dispositivo que autorizava a determinação, não se sabe por quem, da realização compulsória de vacinação. Já no agravo em recurso extraordinário, veja bem, aqui a lei versa sobre a pandemia e o dispositivo fala de vacinação compulsória. Não fala do dever dos pais de vacinarem seus filhos. Ela fala de vacinação compulsória, ela não discute o dever dos pais em relação aos filhos em matéria de vacinação. Já o agravo em recurso extraordinário debatia exclusivamente esse último tema. Os pais têm o dever de vacinarem os seus filhos, os pais têm o dever de seguirem políticas nacionais de vacinação, os pais têm o dever, na condição de pais, de levarem seus filhos para serem vacinados pelo Estado. Vejo que são questões distintas, que envolvem circunstâncias fáticas distintas, até mesmo alguns valores distintos, envolvem normas distintas. Porque uma coisa é discutir o dever dos pais para com os filhos, para com a saúde dos filhos. Outra é o discutir vacinação
compulsória, a possibilidade de o Estado adotar medidas que conduzam à vacinação compulsória, ou que, de algum modo, façam com que os indivíduos se sintam compelidos à vacinação. Compelidos à vacinação. São questões distintas. Foram julgadas conjuntamente. Os ministros produziram votos idênticos para julgar esses 3 processos em que a questão colocada, tecnicamente, era distinta. E quando se vai analisar os fundamentos que dariam origem ao precedente vinculante, você pode ver que eles, na realidade, lançam fundamentos que dizem respeito a questões completamente distintas, como, por exemplo, se o Estado poderia adotar providências de coação direta, isto é, de coação física. Você pode pensar, e no final, na verdade, eles, pelo menos isso, deixam claro que a coação física não é possível, mas é possível a adoção o estabelecimento de algumas sanções que possam compelir o indivíduo a, por sua própria vontade, se sujeitar à vacinação. Então, vejam bem, a precedente vinculante deve ou não deve ser obrigatório? Qual é a minha sugestão, afinal de contas, depois de tanto tempo falando? É de que o precedente deve ser vinculante, se emanado de certos órgãos. O Supremo Tribunal Federal, porque a ele incumbe principalmente a guarda da Constituição, realmente é o órgão com esta atribuição política de alta relevância de estabelecer precedentes vinculantes em matéria constitucional. Mas esta atividade de formação de precedentes vinculantes é uma atividade muito especial e ela está submetida a essa série de limitações que eu mencionei por alto. Mas uma limitação de caráter primordial a formação de precedentes não pode dar ensejo à legislação. Porque essa função legislativa de índole organizacional, ela pertence aos parlamentos e ao Poder Executivo. Então, agora eu já encerrei a fala e fico à disposição de todos para travarmos um debate. Muito obrigado.